Estamos connosco Fraga, ou Paulo Cardoso, técnico da formação do Sporting Lamego. Tivemos conhecimento de que no jogo com o Vilamorense as coisas não correram da melhor forma. Na perspectiva do Sporting Lamego, o que é que se passou realmente para que o Sporting Lamego, segundo aquilo que a gente sabe, tem algum desagrado em relação a tudo o que aconteceu? Antes de mais, boa noite a todos que nos possam estar a ouvir. De facto, parece-me que não foi só mal para o Sporting Lamego. Foi mal que um jogo que foi disputado com alguma qualidade, por duas equipas que quiseram vencer, tenha sido, de facto, na sua reta final, tenha tido um desfecho que não era previsível, com situações que abonem um pouco a todos aqueles que andam no futebol. Creio que, de facto, o Sporting Lamego foi prejudicado desde logo durante todo o jogo por uma dualidade de critérios gritante do Sr. árbitro da partida e fundamentalmente naquilo que diz respeito aos incidentes no final da partida. No final da partida, ainda durante o tempo regulamentar, de facto foi lamentável que o Sr. árbitro tenha transformado uma situação em que um jogador do Sporting Lamego foi barbaramente agredido em duas expulsões para a nossa equipa. E eu lamento de facto porque o Vila Maior é um clube amigo, com gente que conhecemos, de quem somos amigos, particularmente o Mr. Rui Almeida, com quem tenho uma amizade forte há muitos anos. Inclusivamente na pré-época fizemos um jogo de preparação e portanto há de facto laços que nos unem e lamento sobretudo que fique a imagem de um jogo entre duas equipas que se bateram bem, com jogadores e com responsáveis que até são amigos, e que por descuido do Sr. árbitro tenha terminado de uma forma que dignifica pouco todos os intervenientes. As agressões que acabou por falar foram entre os jogadores? Sim, as agressões foram entre os jogadores. Eu diria mais, não houve agressões entre os jogadores. O que houve foi, de facto, os meus bons amigos de Vila Maior vão ter que me perdoar, mas foi, de facto, por perder a cabeça por parte de 2, 3 jogadores do Vila Maior que agrediram barbaramente um atleta meu que foi em defesa do atleta expulso no lance, um lateral esquerdo com idade júnior, mas tal só aconteceu porque o Sr. árbitro da partida, que mostrou uma total falta de aptidão para dirigir o jogo, não marcou uma falta evidente a favor do Sporting Lamego. O meu jogador reagiu mal, tendo sido expulso, e a partir daí 2, 3 jogadores do Vila Maior perderam a cabeça, tentaram agredir. Um atleta nosso foi em defesa do seu colega e acabou por ser barbaramente agredido. E de facto, quem vir o relatório, quem vir o mapa de castigos, vai ver que foram expulsos 2 jogadores do Sporting Lamego, perante um árbitro que estava completamente de cabeça perdida, sem saber o que fazer, e que puniu quem menos teve culpa da situação. Muito bem, durante isto aconteceu praticamente no fim do encontro, mas durante a partida não houve mais nada? Ou houve mais algum lance? Repare, e de facto eu lamento isso, lamento o facto de, creio que houve 2 cartões amarelos durante a partida. A nossa equipa é uma equipa extremamente disciplinada, é uma equipa de rapazes novos. Posso lhe dizer que jogámos com 3 júniores hoje, 4 séniores primeiro ano. Para os menos conhecedores da realidade, o Sporting Lamego, que vive com enormes dificuldades financeiras, apostou, tem como base este ano no campeonato de séniores uma equipa que no ano passado foi vice-campeã distrital de júniores, e fez uma aposta de facto nos jogadores da formação, nos jogadores jovens, e se calhar estamos a pagar um pouco isso, porque estamos de facto a ser pouco respeitados. E hoje aquilo que se passou durante a partida foi um senhor árbitro que teve uma dualidade de critérios gritante, que não foi capaz de controlar o jogo disciplinarmente, um árbitro que terá marcado 3, 4 faltas a favor do Sporting Lamego durante toda a partida, um árbitro que transformou pontapés de canto em pontapés de baliza, um árbitro que foi incapaz de agir de forma disciplinar, e de facto temos a lamentar termos sido desrespeitados por esta equipa de arbitragem. E de facto depois no fim, infelizmente, houve estes desacatos. Situações paralelas ao jogo que não nos agradam, porque de facto houve apoiantes do Sporting Lamego, nomeadamente o pai do atleta que foi
que foi agredido, que se exaltou porque só não sente que não é filho de boa gente, tendo sido detido, e de facto conhecendo como conheço a pessoa em causa, uma pessoa com uma formação sociocultural elevada, de facto lamento que aquilo que deveria ser uma festa se tenha transformado num episódio que dignifica pouco o futebol. Nós temos conhecimento que tem a intenção de levar a fazer uma exposição à Associação de Futebol de Viseu. Confirmas? Não sou eu que vou fazer a exposição, eu sou treinador, mas de facto os meus diretores, aqueles que assistiram ao jogo, têm essa intenção, porque infelizmente não é caso virgem. Repare, o Sporting Lamego não pode continuar a ser prejudicado por erros cometidos num passado recente. Houve um caso de corrupção em que foram culpados os antigos dirigentes do Sporting Lamego, só que estes jogadores e estes dirigentes não podem, porque não têm nada a ver com isso, não podem continuar a ser punidos e continuar a ser discriminados por erros do passado. Esta direção que tomou conta dos destinos do clube na época passada tem tentado regularizar dívidas, tem cumprido com a associação e com outros credores e, portanto, o Lamego não pode ser discriminado por erros do passado, por pessoas com menos escrúpulos que de facto foram dirigentes do clube noutras épocas. E temos sentido isso. Eu quando lhe dizia há pouco que a base desta equipa é a equipa que foi vice-campeã distrital dos Júniores na época passada, eu quero lhe dizer que sempre fui contra a teoria da vitimização, porque há de facto no Norte Distrito este sentimento, e particularmente em Lamego, de uma vitimização, de alguma discriminação em relação às arbitragens, por sermos do Norte e por de facto o Lamego ser uma equipa com algum historial. Eu sempre fui contra essa teoria, essa cabala. Parece-me também que estar com desculpabilizações com a arbitragem é quase sempre uma desculpa de perdedores. Mas há que dizer, e para continuar o meu raciocínio, que a base desta equipa é a equipa dos Júniores da época passada, que também, numa fase fulcral da época, foi claramente prejudicada quando estava perto de ser campeã. E, portanto, eu não acredito em teorias de conspiração, acredito até que há bons árbitros na Associação de Futebol Viseu. Agora, o que está a acontecer esta época, e particularmente com o Sr. Auxiliar, que já nos apanhou, que já apanhámos 2 vezes, e que o clube vai ter o cuidado de expor à Associação de Futebol de Viseu, porque nós não queremos ser queixinhas, mas de facto, se calhar este é o momento de fazer uma exposição e de darmos conta da discriminação que temos sido alvo por parte de uma outra pessoa que é sempre infeliz nos nossos jogos. E o que é que esperam da Associação de Futebol de Viseu? O que esperamos da Associação de Futebol de Viseu, porque a gente vem, é que tenha mais cuidado, de facto, nas nomeações. Porque voltando ao jogo de hoje, um jogo entre 2 equipas que estão bem classificadas, com 2 equipas que têm argumentos, tem que haver o cuidado de haver um árbitro com maior qualidade para esta partida. Eu tenho todo o respeito pelo senhor, eu não quero estar a fazer acusações de uma forma leviana, mas de facto o senhor árbitro desta partida não esteve à altura dos acontecimentos e não esteve à altura do valor das 2 equipas. E a proposta, deixe-me dizer, até porque as pessoas de Vila Maior são pessoas que merecem o maior respeito, particularmente o seu treinador, o Mr. Rui Almeida, eu tenho que lhe dizer que a haver um vencedor na primeira parte teria que ser o Vila Maiorense, que o Vila Maiorense foi de facto superior ao Sporting Lamego da primeira parte. Mas o que aconteceu foi uma arbitragem com uma dualidade de critérios gritante, uma equipa de arbitragem que marcou pouquíssimas faltas a favor da equipa do Sporting Lamego e, como lhe disse atrás, que transformava cantos e pontapés da Lisa, que transformava faltas claras a favor do Sporting Lamego em jogadas sem expunir, que não soube disciplinarmente parar algum jogo mais agressivo de um ou outro jogador de Vila Maiorense, e de facto sentimos-nos lesados. Embora, tenho aqui o dizer, se calhar o empate é o resultado mais justo, mas de facto aquilo que aconteceu no final foi a gota d'água, porque é inconcebível que os nossos jogadores tenham sido autênticos sacos de pancada, sobretudo um jogador tenha sido um autêntico saco de pancada por 2 ou 3 jogadores do Vila Maiorense que perderam a cabeça, e depois tínhamos sido nós a ser punidos com 2 expulsões que obviamente num plantel curto, num plantel jovem, nos vão trazer dor de cabeça no futuro.
Já fui dizendo aquilo que é essencial, porque de facto eu não quero pôr aqui em causa a boa gente de Vila Maior, os amigos que temos, gente boa, gente com quem nos damos bem. Volto a repetir, fizemos jogo pré-época com Vila Maior e isso é sinal de facto dos laços de amizade que nos unem. Creio que o Vila Maior tem uma excelente equipa. Creio que foi um jogo bem disputado. Creio que foi um jogo bem disputado entre as duas equipas. É de facto um jogo que merecia outra arbitragem. Ora, temos connosco o Rui Almeida, o técnico da formação do Vilameirense, um jogo que acabou por ser empatado a 0 bolas com o Sporting Lamego, mas que as coisas parece que não acabaram da melhor forma no final do encontro. O que é que realmente, na perspectiva do Vilameirense, se passou no final do encontro? Olha, não vou falar em nome do clube, como é óbvio, não sou diretor, vou falar enquanto treinador. O que se passou foi futebol, um lance mais disputado em que depois um jogador da equipa de Sporting Lamego agride um jogador nosso e a partir daí montou-se um sururu com troca de agressões que houve de parte a parte. A única coisa que eu quero dizer é que naqueles 2-3 minutos não houve inocentes. Mas durante a partida algo fazia antever que as coisas tivessem um fim em que houvesse agressões ou que o fim descambasse para esse tipo de situações? Não. Minimamente, quando no final do jogo até em conversa com o treinador adversário comentávamos que quem vir a listagem de castigos na próxima quinta-feira vai achar que se tratou de uma batalha campal e não foi, de facto, minimamente aquilo que se passou. É certo que houve ali 2-3 minutos que não foram bonitos, mas o jogo foi completamente leal e nada fazia prever isso. É certo que quer a equipa do Vilameirense, quer a equipa de Sporting Lamego mereciam, sobretudo, que tivesse havido da parte da Associação de Futebol a atenção de nomear um árbitro com mais categoria, com mais qualidade. Isso não aconteceu. Certamente que a equipa de Sporting Lamego terá a mesma opinião que eu. E foi essencialmente isso que se passou. O jogo não teve um árbitro minimamente à altura. E foi isso que acabou por enervar os jogadores e que as coisas acabassem por terminar à pancada, entre aspas, pelo menos por aquilo que soube, houve agressões, mas mesmo durante os 90 minutos houve realmente erros de arbitragem? Não houve erros que influenciassem minimamente o resultado. É certo que o árbitro não conseguiu, durante os 90 minutos, fazer uma arbitragem que entre aspas, arrefecesse o jogo. Ficaram 1 ou 2 cartões amarelos ou 3 por mostrar durante a partida e os jogadores sentiram que o árbitro iria permitir um jogo mais agressivo e depois, no final, descambou. Mas repito aquilo que disse há pouco, durante aqueles 2-3 minutos em que realmente houve um grande sururu, há muitos culpados e ninguém sai inocente. Muito bem. Na perspectiva do Sporting Lamego, o Sporting Lamego vai fazer uma exposição à Associação de Futebol de Viseu, segundo aquilo que conseguimos apurar. O Vilameira, em relação a isto, sabe-se, na posição de treinador, como é evidente, não é diretor, sabe-se vai fazer alguma coisa? Eu acho que os clubes pouco podem fazer. É certo que poderemos dizer e mostrar o nosso desagrado pelo facto da Associação ter nomeado um árbitro que não é de facto um dos melhores que a Associação tem, antes pelo contrário, mas penso que as posições dão no que dão, por isso simplesmente acho que é uma perca de tempo fazer essas posições, mas o amigo está no seu direito. Mas o que se passou, muito sinceramente, nesta altura e decorridas poucas horas, a mim já me passou. Conforme eu comecei nesta intervenção, para mim são coisas naturais do futebol. Não deviam acontecer, mas acontecem, infelizmente aconteceram, mas para mim está completamente ultrapassada essa questão.
Aproveitando que tenho aos microfones de Lafões, aproveito para perguntar qual é o balanço que faz deste início de temporada, numa altura em que já vão decorridas 6 jornadas do campeonato. Se está satisfeito com aquilo que tem acontecido até aqui? Sim, posso dizer que estou satisfeito com a produção da equipa da Vila Meirense. É certo que poderíamos até nem esperar melhor, mas depois do que temos visto, sou obrigado a dizer que poderíamos estar bem melhor. Temos o jogo, pelo menos o jogo em Cesuros, que deixamos fugir a vantagem nos descontos, estando a ganhar por 1-0. O jogo com o Tarouca, em que perdemos também depois dos 90 minutos, e mesmo o jogo de hoje, fizemos 45 minutos em que massacramos completamente a equipa do Sporting de Lamego, com 5, 6 ocasiões de golo. Na primeira parte não conseguimos finalizar, e o Lamego conseguiu equilibrar durante a segunda parte, e o resultado foi o 0-0, mas esperávamos, depois do que temos sentido neste arranque de campeonato, que podíamos estar melhor, mas os jogadores têm sido fantásticos, a equipa tem reagido bem, tem evoluído imenso e certamente vai continuar a evoluir e a dar alegrias à Vila Maior. Este campeonato da Divisão de Honra desta temporada é mais complicado do que aqueles que já teve a oportunidade de orientar noutras épocas a equipa do Vila Meirense? Sim, a primeira divisão está de facto um campeonato equilibrado, mas equilibrado por cima, e será certamente nos pequenos pormenores que se vai marcar a diferença. E nisso a juventude da minha equipa, que tem uma média de idade, diga-se, de 22 anos, nos momentos cruciais tem vacilado um pouco e temos pago caro por isso. Mas é de facto um dos melhores campeonatos da primeira divisão de Série Norte dos últimos anos, e vai ser um campeonato disputadíssimo até a final.